então vamos começar a entender aqui o caminho que nós vamos fazer. Tá? A gente vai passear aí por 5 autores que vão discutir o que foi a política na Idade Moderna. Tá? E eu gosto de trabalhar esses 5 autores a partir de 2 perspectivas. Tá? Há aqueles que são cientistas políticos. E o que seria o cientista político? A ciência política. É entender a ciência dentro de uma teoria política. Maquiavel, por exemplo. Montesquieu, por exemplo. E a gente tem um segundo grupo, que são os contratualistas políticos, que entendem a política de uma forma prática, por meio de um contrato social. Aí nós vamos trabalhar Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Tá? Então, é como se nós colocássemos esses 5 autores em 2 grupos. Os cientistas políticos, que entenderam uma teoria política para que ela seja colocada em prática, e os contratualistas, que entenderam uma prática política, por meio daquilo que eles vão chamar de contrato social. Então, desses 5, o primeiro agora da aula de hoje é Maquiavel. A gente vai entender de que maneira a teoria política de Maquiavel foi fundamental para a construção política da Idade Moderna na Europa. Aliás, esses 5 caras que eu citei para vocês, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu, eles são fundamentais para a gente compreender a política não só da Europa moderna, mas dos tempos contemporâneos. Tem muita coisa nos dias de hoje que a raiz, que a base, está nesses 5 caras. Alguém que queira entender o mínimo de política, obrigatoriamente tem que ler os 5 livros que esses caras escrevem. O Príncipe, de Maquiavel, o Leviatã, de Thomas Hobbes, o Segundo Tratado sobre o Governo, de John Locke, o Contrato Social, do Rousseau, e o Espírito das Leis, do Montesquieu. A proposta para essa sequência de aulas de filosofia política na modernidade é a gente entender a ideia desses caras a partir dos seus livros. Tá? O Príncipe, o Leviatã, o Segundo Tratado sobre o Governo, do Contrato Social e o Espírito das Leis. Tá? É texto base para qualquer pessoa que quer entender de filosofia política. Mas o primeiro deles, então, é Maquiavel. A primeira coisa que eu queria que vocês tomassem cuidado, e aí eu estou pensando em segunda fase, por exemplo, que vocês vão ter que escrever respostas. Percebam que eu coloquei a concepção maquiaveliana de política. Eu não coloquei a concepção maquiavélica de política. E embora pareça boba essa relação de palavras, gente, ela faz todo sentido. Sabe por quê? Porque quando a gente aqui na língua portuguesa começou a entender Maquiavel, a gente trouxe uma concepção muito equivocada para a palavra maquiavélico. Ganhou para nós, gente, maquiavélico, uma conotação pejorativa. Uma pessoa má, uma pessoa calculista. E isso tirou um pouco da essência do que Maquiavel propôs de política. Então, quando você estiver na segunda fase da Unesp, ou segunda fase de alguma prova que você vai fazer, e tiver que falar de Maquiavel, de concepção de Maquiavel, use a expressão concepção maquiaveliana de política. Para você compreender e você permitir para o teu leitor que você não entrou nessa armadilha que a língua portuguesa proporcionou, da ideia do maquiavélico. Tá bom? Vamos começar a entender essa concepção, então. O Maquiavel, ele está escrevendo no século XVI, tá? O Príncipe, que é a grande obra do Maquiavel, ele foi escrito em 1513, mas a gente diz que ele é uma obra póstuma, ele foi publicado depois da morte do Maquiavel. O Príncipe ele foi publicado em 1532. Então a gente está ali 500 anos da escrita do livro. E quando Maquiavel escreve O Príncipe, ele está fazendo uma análise da política de Florença do século XVI. Você tem que entender, antes de tudo, gente, que a Itália não é um Estado unificado. Você tem uma fragmentação política pela Itália. E em cada região da Itália, há um jogo intenso de poder. Há a tentativa daqueles que governam
as regiões da Itália de tentar se manter no poder. E é exatamente aí que Maquiavel entra, tentando entender essas relações de poder existentes na Itália do século XVI, sobretudo em Florença, no século XVI. E o Maquiavel, ele parte do que nós chamamos de realismo político. Isso aqui é fundamental, você entender. Tá? A Unesp adora trazer Maquiavel e realismo político. Se você fizer uma busca rápida no Google, você vai achar questões na Unesp, no plural mesmo, que foi mais de uma, onde eles trouxeram a ideia de Maquiavel do campo político e abordaram a questão do realismo. Entendam, gente. Quando a gente vai estudar política, a política ela pode ser percebida de duas formas. A política ela pode ser percebida dentro de um realismo ou ela pode ser percebida dentro de um idealismo. Então, o teórico, o filósofo da política, ele pode ser um realista ou ele pode ser um idealista. Ou uma coisa ou outra. Qual é a diferença, Gigi? Vamos lá. O idealista, o que não é o caso do Maquiavel, é, por exemplo, o caso de Platão, na República, totalmente idealista. O idealista, ele pensa numa política perfeita e propõe para as pessoas. Fala, olha, política é isso, façam. Para um realista, existe um modelo, desculpa, para um idealista, existe um modelo perfeito de política. Esse modelo ele deve ser seguido para que as pessoas atinjam o bem supremo. Vamos entender, então, que no idealismo político, parte do teórico para as pessoas. No idealismo. O realismo político é o contrário. É o caso do Maquiavel. O realismo político, gente, é pensar a política dentro de um contexto real. É tentar compreender como que aquelas pessoas, aquela população vive, e a partir da compreensão daquela população, chegar a um consenso de como vivenciar essa política. Então, o realista, ele não parte de uma tese para o povo aplicar. O realista, ele parte da realidade do povo para que ele desenvolva a sua política. E qual que é essa realidade que o Maquiavel está encontrando? Briga de poder. Luta pelo poder. A realidade que Maquiavel está percebendo na Europa moderna é essa busca incessante pelo poder. E a partir dessas relações de poder, Maquiavel vai propor a sua tese política, compreendendo que o poder ele é conquistado, ele é mantido e ele não é perdido. A partir da análise real que o Maquiavel faz, ele começa a perceber como que os príncipes devem conquistar o poder, manter sobre si esse poder e não perdê-lo. E aí vão nascer as grandes máximas que são atribuídas a Maquiavel. Os fins justificam os meios. Ao príncipe é melhor que ele seja temido do que seja amado. Essas ideias de Maquiavel, elas partem de um contexto real. Por exemplo, pegando essa segunda máxima que eu falei há pouco para vocês. O Maquiavel vai falar, olha, se o príncipe quer conquistar o poder, manter o poder e não perdê-lo, o sentimento que ele deve despertar nos seus súditos é o medo, não o amor. Porque o amor, de certa maneira, ele causa compaixão. O medo causa o respeito. Então é melhor ao príncipe ser temido do que ser amado. Então ele vai olhar aquela realidade. E tendo percebido aquela realidade, ele vai propor seu jogo de poder. A sua visão política. Maquiavel vai fazer sua proposta. E o que ele vai propor? Primeira coisa, deve-se separar a ideia de uma política fundamentada em valores individuais. Gigi, como assim separação da ideia de uma política baseada em valores individuais? Vou dar um exemplo. Eu sou padre e fui eleito prefeito de uma cidade. Eu tenho os meus valores individuais,
baseados no cristianismo. Eu tenho, olha que legal, uma ética privada, que não pode ser usada para a condução de uma vida pública. Se eu sou padre, se eu sou pastor, seja lá o que for, e sentei na cadeira, eu não vou governar só para os cristãos. Sabe o que vai acontecer se eu governar só para os cristãos? Eu vou ter meu poder em risco. E se política é jogo de poder, se política é manutenção do poder, conquista do poder e não perda do poder, se política é isso, eu nunca vou poder governar baseado numa ética privada, em valores individuais. Eu devo governar a partir do senso comum. Vejam, para Maquiavel, se o príncipe colocar como critério de seu governo um valor individual, baseado na fé, baseado na razão, baseado no que for, se o príncipe basear a sua forma de governo nessas posturas, ele vai perder o poder. Há um momento no Príncipe que eu acho maravilhoso no livro. Maravilhoso do ponto de vista do Maquiavel. Não que eu concorde com isso, tá, gente? Mas maravilhoso no sentido da reflexão filosófica. O Maquiavel chega e fala, olha, é prudente ao príncipe mentir. É prudente a mentira. E se você procurar, o Nesp trouxe uma questão dessa uma vez, tem pouco tempo isso, onde eles confrontam Platão e Maquiavel. Porque para o Platão, a virtude deve conduzir o rei filósofo. E uma das virtudes é a verdade. Para o Maquiavel, se precisar mentir, eu vou mentir. Eu vou poder parecer ser alguma coisa para que eu mantenha o poder. O que ele está entendendo aqui? Ele está entendendo que, se o príncipe basear seu governo em valores que ele traz consigo, e esses valores não forem um valor comum para aquela sociedade, inevitavelmente ele vai perder o poder. Então, por isso que é prudente mentir. Gente, eu não vou problematizar isso, não quero debater sobre isso, é só um exemplo prático, tá? Contextualizar. Qual é a grande dificuldade do presidente Jair Bolsonaro ser aceito por parte da população? O fato de ele governar o Brasil a partir de uma ética privada, a partir de valores individuais. A não abertura dele a debates que vão além de um valor individual faz com que uma parcela da população não o legitime como presidente. Então ele tem para si os valores, muitos deles baseados no cristianismo, outros deles baseados no conservadorismo, e a partir desses valores ele conduz a vida pública. E o que coloca o poder dele em risco? Ele não ter essa condição de, aspas, mentir quando necessário. Falta ao Bolsonaro, por exemplo, essa visão maquiaveliana de política, nesse ponto de vista. Então, valores como a fé e a razão devem ser colocados em segundo plano para o príncipe, para que ele consiga manter sobre si o poder. E, mantendo sobre si o poder, ele vai se perpetuar. Por isso que alguns autores colocam Maquiavel como um dos teóricos do absolutismo. Por conta dessa relação de poder. Pessoal, atenção. Falei do Platão agora, eu acho importante eu trazer de novo. Qual que é a diferença principal entre Platão e Maquiavel quando a gente discute política? Para o Platão, política é virtude. Para o Maquiavel, política é poder. Para o Platão, a ética deve conduzir o rei filósofo. Para o Maquiavel, a conquista, a manutenção e a não perda do poder devem conduzir o príncipe. Então, uma vez que eu assumi o poder, eu devo fazer de tudo para que os súditos legitimem o meu poder. Política para ele, então, é luta pelo poder.
Política é compreender que, embora os governantes não busquem interesses comuns, eles devem parecer que estão buscando esses interesses comuns, para que o poder deles não seja colocado em risco. Porque a partir do momento em que eu não mostrar para os meus súditos que eu estou buscando o interesse comum, a partir do momento que eu não for para os meus súditos o símbolo do interesse comum, eles vão questionar o meu poder. Então eu posso não estar buscando, mas eu devo parecer que estou. Eu devo mostrar que estou. Se isso acontecer, eu mantenho sobre o meu poder. Então, a primeira parte da aula, estou dividindo essa aula em duas partes só para a gente entender. A primeira, então, é essa condução para o poder. Agora, na segunda parte, de que maneira o príncipe deve proceder para que ele mantenha sobre si o poder. Agora, nessa segunda parte da aula, a gente vai entender, a partir do príncipe, como deve ser o proceder de um governante. De que maneira o governante ele deve proceder na sociedade. Tá? O personagem principal do livro, Príncipe, é Lorenzo II de Médici, que teria vivido no século XV, e que para Maquiavel, o Lorenzo II de Médici, ele tinha tudo o que era necessário, todas as características necessárias que um governante precisa ter para manter o poder. O Maquiavel apresenta 3 virtudes e 2 características de Lorenzo de Médici que são fundamentais para a condução da vida pública. E se alguém quer um cargo público, se alguém quer se manter no poder, precisa obrigatoriamente ter essas 3 virtudes e essas 2 características. E o Maquiavel apresenta em Lorenzo de Médici todos esses elementos. 3 virtudes e 2 características. Tá? Vamos entender primeiro as virtudes políticas que o Lorenzo II de Médici tinha e que se você aqui que está assistindo a aula quiser ser político, precisa ter para manter sobre si o poder. Não perca de vista isso, gente. Manter sobre si o poder. Tá? Não percam isso de vista. A ideia é manter sobre si o poder. Primeira virtude, Maquiavel diz que é a capacidade de ser flexível, que é algo que Lorenzo II de Médici tinha e que um bom governante deve ter para manter o poder. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Por algumas vezes durante a aula eu usei a palavra bom governante. Bom aqui, gente, não é bom no sentido de bondade. Bom é no sentido de habilidade. Quando eu falo, por exemplo, que o Messi é um bom jogador, não é que ele distribui cesta básica. É que ele faz bem feito aquilo que ele se propôs a fazer. Então, o bom governante para Maquiavel não é o cara generoso. O bom governante para Maquiavel é aquele que consegue se manter no poder. Primeira virtude que ele tem que ter para isso, ser flexível. O que é ser flexível? É conseguir dialogar com todo mundo. É ter a capacidade de mentir quando necessário, falar a verdade quando necessário, dialogar com todas as partes, para que você tenha uma capacidade de manter o controle sobre todos. Gente, se eu sou muito firme em um ponto de vista, se eu sou muito, vou usar uma expressão, se eu sou muito cabeça dura dentro de uma forma de enxergar as coisas, eu vou perder o poder. Me lembro, por exemplo, no final do governo da Dilma, por exemplo. Um dos argumentos que usavam para que ela fosse impeachmentada é que ela não tinha governabilidade. Porque parte do Congresso Nacional já tinha virado as costas para ela. E uma vez eu vi uma entrevista de um deputado que dizia, olha, o grande problema da Dilma, e deputado aliado a ela, do Partido dos Trabalhadores, o grande problema da Dilma é que ela não era flexível. Ela colocava uma coisa na cabeça e ia naquilo até o final. O que aconteceu com a Dilma? Perdeu o poder. Olha o Temer. Meu, o cara foi pego conversando com um empresário, negociando com o empresário o silêncio de alguns deputados em troca de dinheiro. E o cara não perdeu o poder. Foi até 31 de dezembro, do último dia do mandato dele.
Por quê? Porque o Temer tinha do lado dele todas as partes. Ele era flexível. Ele conseguia dialogar com todo mundo. Vamos pegar agora o Bolsonaro. Uma das coisas que pode colocar em risco o poder dele é a falta de capacidade dele ser flexível. Eu briguei com a Globo, eu tô rompido e não dou entrevista para eles. As coisas são assim, pronto. Ok. É até bonito você ver alguém com convicções. Só que o poder não dura. Se o príncipe ele não for flexível, ele não se permite, não perdura no poder. Segunda virtude que o Lourenço de Médici tinha, e que um bom governante tem que ter, é a capacidade de ser flexível. Desculpa, é a virtude. E virtude, gente, não é a abreviação de virtude. Virtu, do latim, significa habilidade. Um governante virtuoso é aquele que, quando for necessário, ele vai ser cruel. Quando for necessário, ele vai ser bondoso. Quando for necessário, ele vai mentir. Quando for necessário, ele vai manter a palavra. Quando for necessário, ele vai ser violento. Quando necessário, ele vai ser generoso. Virtude, gente, vai desvincular da ideia da ética. Para o Maquiavel, ética e política não necessariamente caminham juntos. Para Maquiavel, o que caminha junto com a política é o poder. E a ética muitas vezes atrapalha o jogo de poder. Então, na ideia da virtude, o príncipe Lorenzo II de Médici, segundo Maquiavel, ele fazia aquilo que era necessário para aquele momento. Lembra do realismo político? Entender o contexto e, entendendo o contexto, propor a sua tese. Então, peraí, como é que o povo está? O que eles querem ouvir? Como é que eu vou manter o poder sobre eles? Ah, então eu vou fazer o que eles querem ouvir. Eu vou fazer o que eles estão pedindo. Como proceder? De que maneira agir? A ideia da virtude para o Maquiavel é compreender que, de uma forma hábil, agindo quando necessário, eu vou manter sobre o meu poder. E é nessa hora que vai nascer a frase atribuída a Maquiavel. Os fins justificam os meios. O que ele está dizendo com essa frase? Qual é o meu fim? O meu fim é manter o poder. Então eu posso usar de todos os meios necessários para eu manter o poder. Eu posso fazer tudo o que for necessário para que o poder seja mantido sobre mim. A ideia de que os fins justificam os meios é entender que o meio de ser cruel, o meio de mentir, o meio de ser violento, justificam a finalidade que é manter sobre mim o poder. Mas, gente, isso não é ético? Não. Mas quem está falando de ética? A gente está falando de poder. E poder e ética não caminham juntos. E a terceira virtude que o Maquiavel vai apresentar é dominar a fortuna. E cuidado com a palavra fortuna, tá, gente? Fortuna aqui não é dinheiro. Em italiano, se um dia vocês forem à Itália ou conversar com um italiano, se vocês quiserem desejar a um italiano boa sorte, boa sorte para você. Você vai falar buona fortuna. Fortuna, do latim, é sorte. Então, dominar a fortuna é dominar a sorte. Significa dominar todas as práticas que colocam em risco o poder do governante. É agir rapidamente. Quer ver um exemplo? 2013, junho de 2013, começam as manifestações no Brasil. Vocês vão lembrar. Elas começam ali em São Paulo por conta do aumento do preço do ônibus e de repente vão ganhando uma proporção, vai ganhando a proporção, até que o Brasil para com as manifestações, que vão desencadear em crise no primeiro governo da Dilma. Vocês lembram disso? Se a Dilma fosse uma política maquiaveliana, uma pessoa maquiaveliana, ela teria dominado a fortuna na hora que começaram as manifestações. Teria chamado os líderes das manifestações. Olha, vamos aqui, olha, o que vocês querem que eu faça? Eu estou disposta a conversar. Agir rapidamente.
Dominar a fortuna é a capacidade, de forma rápida, de agir para que o seu poder não seja colocado em risco. Coisa que, por exemplo, Temer fez de uma maestria que poucos fizeram. Então, veja, para Maquiavel, o governante ele tem que ter 3 virtudes. Ser flexível, agir a partir da virtude e dominar a fortuna. Além dessas 3 virtudes, o governante ele tem que ter também 2 características. E essas 2 características, Maquiavel ele parte de 2 animais. O governante, primeiro, ele tem que ser forte como um leão, e segundo, ele tem que ser inteligente como uma raposa. Força, no sentido de dominação. O leão é o rei da selva. Ele domina por meio da força. E astuto, a raposa ela é rápida, ela é inteligente. Se o governante ele não for forte e ao mesmo tempo inteligente, atenção, Maquiavel não fala que é um ou outro. Ele fala que é um e outro. Se o governante ele não for ao mesmo tempo forte e inteligente, ele rapidamente vai perder o poder. Aliás, se ele não for flexível, se ele não usar da virtude, se ele não dominar a fortuna, se ele não for forte, se ele não for inteligente, ele perde poder. Lourenço II de Médici tinha esses cinco elementos, essas 3 virtudes e essas 2 características. Outro dia um aluno perguntou para mim assim, Gigi, por que você não entra na política? Fala tanto de política. Aí eu me lembrei do Maquiavel. Eu não tenho condição de ser político porque eu não sei mentir. Gente, eu sou um péssimo parceiro de truco. Se sai zap 7 cobras na minha mão, eu já começo a rir. Eu não consigo dar sinal. Não sei mentir. E eu não sou forte como um leão. Gente, qualquer pessoa me dobra. Qualquer conversinha mole, eu acredito. Sabe o que isso significa? Que eu perderia o poder rapidamente. Ok? Para a gente ir amarrando a aula, dentro da ideia da política maquiaveliana, o poder político ele deve ser legítimo. E legítimo, gente, no sentido de alguma maneira, de algum regime político que seja legítimo. E aí o Maquiavel vai defender a república. Mas não é qualquer república. Ele vai lá na República Romana, na coisa pública romana. Da ideia de que pertença a um modelo que não oprima o povo. Mas, ao mesmo tempo que não oprime o povo, o governante tem que manter o poder sobre si. Então, ele mantém o poder, ele deixa o povo viver, mas ele mantém o controle sobre o povo. Beleza? Outra coisa, o poder do príncipe deve ser maior do que o poder dos governantes. Como assim? Não pode existir na sociedade instituições que sejam mais fortes que o príncipe. E aí o problema da Igreja Católica, que até então tinha um poder soberano do período da cristandade. Agora, com Maquiavel, o poder do príncipe representa o ápice, representa o auge das estruturas de poder. E olha que interessante. Embora ele tenha escrito esse livro em 1513, e esse livro tenha sido publicado em 1532, esse livro só vai ganhar destaque na Europa no século XVIII, com o pensamento iluminista, por conta da defesa da República, da coisa pública. Tá? Ele serviu de interesse básico aí para os absolutistas, mas ele vai ganhar popularidade só no século XVIII, com os iluministas trazendo de volta essa discussão. Ok? Então, partimos então essa primeira aula sobre políticas da Idade Moderna, beleza?